Quando o Fernando Diniz foi anunciado como técnico do Vasco, a coisa que mais se lia era sobre o tal do ciclo do Diniz, coisa que nas últimas equipes que ele havia treinado parecia até intuitiva de se observar. Claro, como alguém que trabalha cobrindo futebol, eu sou obrigado, por natureza, a não acreditar em teorias da conspiração, e o objetivo desse vídeo não é endossar essa teoria da conspiração, porque eu não acredito, aliás, que exista um ciclo do Diniz. Mas, cara, é inegável como, aparentemente, todos os trabalhos do Diniz passam por processos muito parecidos, sim, e claro, de maneiras diferentes, até por serem contextos diferentes, mas que podem ser explicados por alguns fatores que eu vou propor aqui nesse debate por meio de vídeo. Eu acho que o principal e que norteia tudo isso é a forma de treinamento do Diniz, a metodologia de trabalho dele, que não só por ele, mas como por quem já trabalhou com ele, é descrita como sendo uma metodologia de trabalho intenso, de excesso de informações, de trabalho constante, treinos sempre muito nutritivos, raramente treinos vazios, focados, enfim, em performance ou execução simples de mecanismos, enfim. Eu acho que esse excesso de informação gera, por natureza, uma saturação, que é normal em qualquer elenco, e aí nisso eu concordo que haja uma espécie de ciclo, sim, mas que não justifica outros nuances que contribuem, claro, para o momento que o Vasco vive. Mas eu acho que um outro ponto que é muito interessante da gente observar e que também se repete em relação ao trabalho dele no Fluminense, principalmente, é o fato de que o momento em que ele não entrega resultados não se confunde com o momento em que o time não produz. Sim, a partida contra o Grêmio, o Vasco foi praticamente inoperante, foi improdutivo, produziu muito menos do que o Grêmio, errou muito tecnicamente. Mas isso para mim não se mistura com as partidas contra a Juventude, contra Botafogo e contra São Paulo, que são derrotas em que houveram outros contextos que justificaram esse revés sofrido pelo Vasco. E isso não é relativizar a fase, mas é entender que não é a mesma análise para todas as partidas e que é um equívoco você colocar tudo isso no mesmo balaio, porque você não vai chegar na conclusão correta sobre o momento que a equipe está vivendo. E claro, o principal disso tudo, por não ser uma crise contínua, eu acredito que seja mais fácil superar isso e fazer o Vasco retornar ao momento que vivia antes dessas 4 derrotas, que era um momento, inclusive, de vitórias constantes, de sequência vitoriosa, quebrando recordes, enfim. E que isso aconteça logo porque o clube está se aproximando de uma reta final de temporada extremamente decisiva com a disputa da Copa do Brasil. Eu acredito que isso vai acontecer, é uma sequência pela frente que começa com Bahia fora de casa, que eu acho que é o jogo mais emblemático, e depois tem Mirassol Internacional em São Januário e fecha com Atlético Mineiro fora de casa. Acredito que esse contexto favoreça o Vasco a retomar a boa fase antes do início da fase final da Copa do Brasil, mas cabe ao Diniz, aos jogadores, correrem atrás e fazerem isso acontecer. Bom, mas qual a sua opinião sobre isso? Existe um ciclo do Diniz? Você acredita que tem coisas que se explicam ou é meramente consequência desse trabalho dele, uma coisa natural da temporada, um mero acaso?